Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa 7ª aula do nosso curso de Arte Moderna Brasileira. Hoje o tema da nossa aula serão os movimentos artísticos. Nós vamos falar sobre os movimentos artísticos do modernismo e do pós-modernismo, que eu não cheguei a falar para vocês, gente. Mas o modernismo, ele nasce no Brasil em 1922, que é após a Semana de 22, né, Semana de Arte Moderna, e ele vai até 1960. De 1960 para cá, a gente chama de pós-modernismo ou arte contemporânea, ou pós-modernidade também. O modernismo no Brasil, ele teve 3 fases, gente. Ele durou de 1922 a 1960 e se dividiu nessas 3 fases, que a gente chama também de gerações. A primeira fase se chama primeira fase modernista ou fase heróica, que ela durou de 22 até 1930. A segunda a gente chama de segunda fase modernista ou fase de consolidação. Ela dura de 1930 a 1945. E a terceira, a gente chama de terceira fase modernista ou geração de 45, que durou de 1945 a 1960. A segunda fase tem gente que chama de geração de 30 também, mas é mais comum fase de consolidação. São exemplos do modernismo no Brasil o uso do senso do humor e a crítica das situações do cotidiano. Outra característica marcante do modernismo brasileiro foi a busca constante pela liberdade total nas formas de criação e expressão artística, que eu já venho falando com vocês nas últimas aulas, né? A primeira fase teve início, então, com o marco da Semana de Arte Moderna, de 1922, e entre as principais características dessa primeira fase foi o nacionalismo crítico, a busca pelo resgate das raízes culturais brasileiras, as críticas à realidade social e política do país e o caráter anárquico, né? Além disso, o modernismo se destacou pela inovação estética, inclusive na linguagem usada, né? Então, foi uma reconstrução da cultura brasileira, gente. Revisou as críticas do passado, né? E das questões culturais, abolindo aquela visão de colonialismo. E um nacionalismo bem crítico, muita ironia, muita crítica social. A segunda fase, que também é chamada de geração de 30, foi influenciada por um contexto histórico marcado pelos conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930, que foi durante a Era de Vargas, né? Além da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa fase, o grande foco da prosa de ficção eram os romances regionalistas e urbanos e uma preocupação com os problemas sociais. A prosa dessa fase se aproximou muito da linguagem coloquial e regional. Assim mostrou a realidade de diversos locais, né, do país, ora no campo, ora na cidade. Na terceira fase, já existia uma oposição à liberdade formal, à experimentação artística, que é a ficção experimental. O realismo fantástico e o retorno à forma poética, que foi a valorização da métrica e da rima novamente. Isso tudo veio à tona novamente. Vocês lembram que eu falei muito do parnasianismo, o movimento? Então isso começou a voltar. Mas a terceira geração não deixou de explorar os temas sociais e abordar a realidade brasileira. Então, esses temas eles só passaram a ser descritos com muito mais vigor. Entre as características da geração de 45, que é a terceira fase do modernismo, estão
Valorização da rima e da métrica, olha só, eles voltando ao parnasianismo, a poesia, a literatura conservadora. Influências parnasianas, e simbolistas, realismo fantástico, metalinguagem, temas sociais e psicológicos, academicismo, regionalismo universal, passadismo, volta ao passado. Então teve esse saudosismo do clássico. Eles retomaram, mas não quer dizer, gente, que eles retomaram fiéis ao que se esperava naquela época. Eles retomam com uma nova roupagem, com uma nova cara, né? Atualizando isso tudo. Depois disso, surgiu o pós-modernismo, que vai de 1960 até os dias atuais. Também chamamos de arte contemporânea, como eu falei para vocês. Gente, a gente data que o pós-modernismo começou em 1960, mas tem muitas características de arte que já era pós-moderna de 50 em diante, tá? Mas a gente data de 60 em diante. Pós-modernismo ou pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um movimento contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, o movimento modernista. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos na era digital, da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, que é a lei de mercado e consumo, né? E da globalização. Gente, nos anos 60 também surgiu a contracultura, né? O movimento hippie. Eu não sei se vocês sabem, mas quando surgiu a contracultura, o movimento hippie, surgiu isso tudo como um combate a esse mundo que estava cada vez mais capitalista, mais consumista. Então essas pessoas que a gente chama de hippies nos anos 60, elas estavam tentando viver da forma mais minimalista possível. Elas percebendo que estava vindo uma onda de consumismo, de capitalismo muito forte, de mercado colocado como foco principal, que é uma característica na política que é direita, né? O governo de direita, ele coloca o mercado como prioridade. Questões humanas, questões sociais, todas as outras questões são deixadas em segundo plano. Então, esse movimento hippie dos anos 60, essa luta da contracultura, ela vinha para lutar contra esse movimento que estava cada vez mais materialista. E o pós-modernismo, ele fala muito sobre isso, é bem nesse momento, dos anos 60 para cá. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Oposto ao modernismo, racionalismo, ciência e aos valores burgueses, podemos considerar o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências, tanto para o bem quanto para o mal, né? Vocês já devem ter entendido isso. Essas tendências vigoram até hoje nas artes, tanto nas artes plásticas, na arquitetura e na literatura, como filosofia, política e no âmbito social. De tal modo, nas artes, no pós-modernismo, se foca na multiplicidade e mistura de estilos. Então, não existe mais mistura de estilo, não existe mais compartimento de gênero ou mesmo a formalidade aplicada nas artes. Gente, desculpa, meu celular deu um problema aqui, mas eu estava dizendo que não existe mais o compartimento de gêneros
ou mesmo a formalidade aplicada nas artes, bem como nos âmbitos social e cultural. Por mais que essa era tecnológica e a expansão da homogeneização, da globalização, demonstre a produção em série dos produtos, o pós-modernismo é uma nova tendência que mescla tudo. Demonstram, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações, né? A vida ela é baseada na efemeridade, no narcisismo e no hedoísmo, ou na busca incessante do prazer. Surge a época das incertezas, né, gente? Desse vazio, do niilismo, onde o e não mais o ou determinará os diversos campos. Isso quer dizer que a gente pode gostar de música sertaneja e pop ao mesmo tempo, ou ainda de arte figurativa ou abstracionista. Essa nova mentalidade, ela confere à pós-modernidade uma fragmentação estilística, ao mesmo tempo que explora a pluralidade, mesclando vários estilos. A arte pós-modernista ou arte contemporânea é uma arte essencialmente eclética, híbrida e sem hierarquizações. Embora o lúdico, o humor, a metalinguagem, a pluralidade de gêneros, a polifonia, gente, polifonia é multiplicidade de sons, tá? É quando a gente combina simultaneamente várias melodias. A intertextualidade, que é um texto dentro do outro, a ironia, a fragmentação, desconstrução de princípios e valores, tem foco no cotidiano banalizado. A espetacularização mencionada por muitos críticos e que, a grosso modo, significa tornar espetáculo, é uma tendência aplicada às artes e à cultura pós-moderna. Podemos verificar essa espetacularização com o avanço dos meios de comunicação e da era digital, onde o simulacro torna-se real, mesmo não sendo. Em outras palavras, o simulacro substitui palavras. Ele substitui a própria realidade. Por fim, diferente da arte moderna, a arte pós-moderna preza a participação e interação do público. Gente, esse simulacro, um exemplo dele é aquele filme A Bruxa de Blair. No cinema, o simulacro é isso, é quando você cria um filme e você finge que é um documentário real, você finge que são gravações caseiras, reais, e na verdade é fictício, mas é um estilo de cinema, é um estilo de arte, é o simulacro. O simulacro é muito comum nos dias de hoje. Aliás, quando a gente pega Zygmunt Bauman, ele está falando sobre isso, sobre a sociedade líquida, né? Que nas redes sociais, por exemplo, as pessoas agem como se estivesse fazendo um cinema simulacro. Porque muita gente criando uma realidade, passando para as pessoas como se fosse real, mas no fundo a gente sabe que não é. Isso é contemporâneo mesmo. Bom, mas vamos falar primeiro dos movimentos artísticos dentro do modernismo, né? Que eu venho falando de vez em quando para vocês sobre o pau-brasil, sobre o verde e amarelo. Eu já venho citando isso para vocês desde quando eu comecei a falar do movimento antropofágico. Então, inclusive o movimento pau-brasil ele contribuiu muito para esses outros movimentos. Então, vamos começar a falar dele. O Manifesto Pau-Brasil, que é de Oswald de Andrade também, ele foi publicado em 1924 no jornal Correio da Manhã, enfatizava a necessidade de criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro, com absorção crítica da modernidade europeia.
Além de ter provocado discussões sobre o surgimento da ciência nacional, o Manifesto do Pau-Brasil conseguiu atualizá-la, rediscutindo a realidade como uma linguagem novíssima. É tão importante para a poesia modernista, já trazia no seu bojo os germes que gerariam o antropofagismo. O Manifesto do Pau-Brasil reivindicava uma linguagem natural, avesso ao bacharelismo e pedantismo, conclamava com originalidade nativa. O primitivismo como imaginação, liberdade de espírito, a junção do moderno e do arcaico brasileiro, culminando com uma revolução artística nacionalista tendo por base suas raízes primitivas. A poesia gente, o Manifesto Pau-Brasil, eu vou ler um pouco dele aqui para vocês, eu não vou ler tudo porque é um pouco grande, mas só para vocês terem uma base, mas eu vou mandar esse link desse site aqui que eu encontrei o manifesto completo, vou mandar para vocês no grupo, caso vocês queiram ler, é interessante, é muito interessante. Abre aspas. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil, Wagner submerge ante os cordões do Botafogo. Bárbaro e nosso, a formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil, o lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, comovente, Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza, a riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de jockey, odaliscas de catumbi, falar difícil. Eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas se sobrar tempo aqui na nossa aula eu retomo, porque é muito bom. É muito bom. A gente vê muita referência de muita coisa que a gente vê na arte hoje nesse manifesto. Então, em oposição ao Pau-Brasil, criaram o verde-amarelismo. O movimento verde-amarelo e a escola da ANTA veio em oposição logo depois do Pau-Brasil. Movimento Verde-Amarelo e a Escola da ANTA, ou Movimento Verde-Amarelismo, é um grupo que surgiu na primeira fase do modernismo. Ele foi constituído por Menotti Del Picchia, que foi um dos colaboradores da Semana de Arte Moderna de 22. Não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês. Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Após a Semana de Arte Moderna de 1922, marco do modernismo no Brasil, os artistas começaram a apresentar novas propostas de arte disseminadas através de publicações, especialmente em manifestos, que como eu acabei de ler o Manifesto Pau-Brasil para vocês. Então eles marcaram essa primeira fase do modernismo, o Pau-Brasil, o Verde-Amarelo, o regionalista e o movimento antropofágico. Crítico e sarcástico, Oswald de Andrade frequentemente satirizava suas raízes, tanto sociais, burguesas, como acadêmicas. Ao mesmo tempo, ele pregava o nacionalismo numa linha mais primitiva, de valorização do nosso passado histórico, mas sempre temperado pela crítica. Decorrente dessas suas características, Oswald de Andrade escreveu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, afrancesado, conforme foi apontado pelo movimento verde-amarelo, que despontava em São Paulo. Foi uma crítica ácida do verde-amarelismo. Assim, o surgimento do movimento verde-amarelo decorre como forma de reação a esse modelo nacionalista preconizado pelo Oswald de Andrade. O movimento verde-amarelo defendia o patriotismo em excesso e teve clara tendência nazi-fascista. Em 1927,
o verde e amarelo transformou-se na escola da ANTA, ou grupo da ANTA. Em 28, foi a vez de Oswald de Andrade, em parceria com Tarsila Amaral e Raul Bob, lançarem esse movimento da antropofagia. O verde e amarelo tem como principais características o ufanismo, que é a característica que melhor define o movimento da escola da ANTA. Trata-se de uma exaltação do Brasil e, ao mesmo tempo, uma hostilidade a providências estrangeiras. É aquela parte do nacionalismo que a gente não acha saudável, né? Que gera xenofobia, o patriotismo que começa a ficar nocivo, né? A escola da ANTA recebeu esse nome como representação da nacionalidade brasileira, dado o contexto mítico desse animal na cultura tupi, que é a principal tribo indígena brasileira. Então, gente, o verde e amarelo é basicamente isso. Logo após esse movimento, como resposta a ele, Oswald de Andrade criou o movimento antropofágico em resposta a esse movimento, onde ele quis equilibrar um pouco as coisas, né? Mas a gente já falou muito sobre o movimento antropofágico na última aula, então quem quiser conferir novamente é só voltar. Se eu não me engano, gente, foi na aula 6. Isso, na aula 6 a gente falou sobre o movimento antropofágico. Mas vamos falar dos movimentos pós-modernos, né? Dos movimentos contemporâneos um pouquinho. Deixa eu abrir aqui para vocês. Como eu já expliquei, o pós-modernismo ele foi um movimento artístico, filosófico e cultural da contemporaneidade, né? E ele é caracterizado pelas mudanças científico-tecnológicas, pela disseminação dos meios de comunicação social e o uso desenfreado de tecnologias. O termo predominantemente para arte produzida desde os anos 50 é arte contemporânea. Nem toda arte rotulada como arte contemporânea é pós-moderna. E o termo mais amplo abrange tanto artistas que continuam a trabalhar nas tradições modernistas e modernistas tardias, quanto artistas que rejeitam o pós-modernismo por outras razões. Então, alguns dos artistas pós-modernos fizeram rupturas mais distintas com as ideias de arte moderna e não tem consenso sobre o que é moderno tardio, tá? E o que é pós-moderno. Foram ideias rejeitadas pela estética moderna e isso foi estabelecido assim, não tem como a gente definir isso aqui. Na pintura, o pós-modernismo reintroduziu a representação. Alguns críticos argumentam, inclusive, que muito da arte pós-moderna é atual. O vanguardismo mais recente ainda deve ser classificado como arte moderna. Além de descrever certas tendências de arte contemporânea, o pós-moderno também foi usado para denotar uma fase da arte moderna. Defensores do modernismo, como oponentes radicais do modernismo, chamam de último suspiro do modernismo. Eles adotaram essa posição, que descreve o pós-modernismo como uma criação de modernismo no fim de suas amarras. É um pouquinho confuso mesmo. Muitos críticos afirmam que a arte pós-moderna emerge da arte moderna. As datas sugeridas para a mudança do moderno para o pós-moderno incluem 1914 na Europa e 1962 e 68 na América. Então, assim, a gente define essa data no Brasil, tá? 1960. O pós-modernismo descreve movimentos que tanto surgem quanto reagem ou rejeitam essas tendências do modernismo, então, né?
Uma característica da arte pós-moderna é a sua fusão de alta e baixa cultura, por meio de uso de materiais industriais e imagens da cultura pop. O uso de formas baixas de arte também fez parte da experimentação modernista. Temos documentários sobre isso, inclusive, vou mandar tudo na aula. Uma exposição que foi universalmente criticada, que foi no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1990, eu acho que se chama Ride and Law. Eu vou pesquisar isso aqui direitinho para vocês depois e vou mandar. Então, eles queriam confundir fundir a arte erudita com a arte inferior. Isso foi um experimento durante o modernismo. Foi totalmente endossado após o advento da era pós-moderna. Alguns dos movimentos pós-modernos da arte, eu não vou entrar muito nessa mistura do que foi moderno, do que foi pós-moderno, e isso varia muito de críticos, e vou falar para você sobre os movimentos mesmo. Um movimento pós-moderno na arte é a arte conceitual. A arte conceitual é às vezes rotulada de pós-moderna porque está expressamente envolvida na desconstrução do que torna uma obra de arte, arte. A arte conceitual, por ser frequentemente projetada para confrontar, ofender ou atacar noções sustentadas por muitas das pessoas que a veem, é considerada como particular controvérsia. Gente, é uma mistura, isso de ser híbrido, isso de ser esse pluralismo. A arte pós-moderna ela é confusa, a arte contemporânea é confusa e com certeza também muito criticada. Então, assim, eu teria que pegar um curso inteiro para aprofundar nisso, tá? Eu vou falar por alto para vocês um resuminho do que é esse pós-modernismo. A arte de instalação, que foi uma importante série de movimentos na arte que tem sido consistentemente descrito como pós-moderno, envolveu a instalação de arte e a criação de artefatos de natureza conceitual. Um exemplo são os signos de Jane Rose, que usam os artifícios da arte para transmitir mensagens específicas. Um exemplo é o Projeta-me do que eu quero, é o nome de uma obra. A arte de instalação tem sido importante na determinação dos espaços selecionados para museus de arte contemporânea, de forma a poder abrigar as grandes obras que são compostas por vastas colagens de objetos manufaturados e encontrados. Essas instalações e colagens costumam ser eletrificadas com peças móveis e luzes. Outra arte pós-moderna é a arte lowbrow. É um movimento de arte populista muito difundido com origens no mundo underground da comics, música punk, cultura de rua e outras subculturas da Califórnia. Também é frequentemente conhecido pelo nome de surrealismo pop. A arte pop vocês já devem ter ouvido falar, né? A arte lowbrow destaca um tema central no pós-modernismo, em que a distinção entre arte alta e baixa já não é mais conhecida. E a arte digital, né, gente, que abrange praticamente tudo. A arte digital é um termo geral para uma gama de trabalhos e práticas artísticas que usam a tecnologia digital como parte essencial do processo criativo e ou da apresentação. O impacto da tecnologia digital transformou atividades como pintura, desenho, escultura e música, arte sonora, enquanto novas formas, como net art, arte de instalação, digital e realidade virtual, tornaram-se práticas artísticas reconhecidas. Então, a arte digital ela é o que melhor define o pós-modernismo, a arte contemporânea. Mas não fica só nisso, né, gente? Tem as instalações, tem várias outras formas de arte contemporânea
que são muito usadas de 60 para cá e continuam servindo bem como representação artísticas desses novos tempos. Pessoal, eu tô falando dos tipos de artes que vieram na contemporaneidade e na próxima aula nós vamos falar dos artistas contemporâneos. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns artistas modernistas. Eu já venho falando deles já tem um tempo, mas até a semana de 22, né? Vou falar um pouco sobre alguns outros artistas dessas outras fases do modernismo e vou trazer alguns artistas contemporâneos também das artes visuais para apresentar para vocês e vamos encerrar o nosso curso na próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esses manifestos e referências serão postadas no grupo. Qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui nos comentários ou lá no nosso grupo de estudo. Até!